Ele nunca imaginou que aquela noite mudaria tudo. Uma tempestade, uma mulher ferida abandonada na estrada, e uma descoberta que traria de volta a pior lembrança de sua vida. Porque às vezes, o destino nos força a encarar exatamente aquilo que passamos anos tentando esquecer. Antes de mergulharmos nessa história de dor, perdão e recomeços, me conte nos comentários, de onde você está nos assistindo? E você acredita que algumas pessoas merecem uma segunda chance? Sua resposta pode mudar a forma como você vê essa história. Os limpadores do para-brisa da velha F1000 chiavam em protesto contra a chuva torrencial. Marcelo Ferreira apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos sob a luz fraca do painel. Lá fora, a tempestade transformava a estrada vicinal em um rio de lama vermelha, típica das terras de Minas Gerais. Ele mal conseguia enxergar 3 metros à frente. Era quase 10 da noite, e tudo o que Marcelo queria era chegar em casa. A oficina tinha ficado movimentada demais naquele dia. 3 carros para revisar, uma embreagem queimada que deu trabalho, e um cliente reclamando do preço como se Marcelo fosse algum tipo de explorador. Seus ombros doíam, suas mãos ainda cheiravam a graxa mesmo depois de lavá-las 3 vezes, e a barriga roncava pedindo a janta que Sofia certamente já tinha preparado. Sofia, sua menina de 14 anos, que naquela hora devia estar preocupada porque ele tinha prometido chegar às 9. O celular dele estava sem bateria, como sempre acontecia quando ele mais precisava. Marcelo praguejou baixinho e acelerou um pouco mais, mesmo sabendo que era imprudente. A estrada que cortava as fazendas de café era um atalho que ele conhecia de cor. Durante o dia, era bonita, com suas fileiras intermináveis de pés de café dos 2 lados e o cheiro adocicado que vinha das fazendas. Mas à noite, especialmente com aquela tempestade, era como dirigir dentro de um túnel escuro e hostil. Um raio cortou o céu, iluminando tudo por uma fração de segundo. Marcelo piscou, tentando se acostumar novamente com a escuridão. Foi então que viu. Ou achou que viu. Uma mancha escura à beira da estrada, grande demais para ser um animal. Ele reduziu a velocidade, estreitando os olhos. Outro raio. E dessa vez não havia dúvida. Um carro, um Mercedes preto, último modelo, estava completamente capotado dentro da valeta. As rodas ainda giravam lentamente no ar, e os faróis piscavam de forma intermitente, lançando feixes de luz caóticos através da chuva. O coração de Marcelo disparou. Ele pisou no freio com força, fazendo a F1000 derrapar na lama antes de parar. Sem pensar 2 vezes, pegou a lanterna que sempre mantinha debaixo do banco e saltou para fora. A chuva o atingiu como uma parede sólida. Em segundos, estava encharcado até os ossos. O vento uivava através das plantações, fazendo as folhas dos cafezais dançarem violentamente. Marcelo protegeu os olhos com uma mão e correu em direção ao carro capotado, a lanterna balançando descontroladamente à sua frente. A valeta tinha quase 1,5 metros de profundidade, e ele desceu com cuidado, lutando para não escorregar na lama. O Mercedes estava de cabeça para baixo, amassado no teto e na lateral direita. O vidro do motorista tinha estilhaçado completamente, espalhando cacos por toda parte. — Tem alguém aí? Marcelo gritou, tentando superar o barulho da tempestade. — Alô? Você consegue me ouvir? Ele apontou a lanterna para dentro do veículo, e foi quando a viu. Uma mulher estava presa pelo cinto de segurança, pendurada de cabeça para baixo. Seu rosto estava coberto de sangue que escorria de um ferimento na testa, misturando-se com a chuva que entrava pelas janelas quebradas. Ela usava um terno cinza elegante, completamente arruinado de lama e vidro. Seus olhos estavam fechados, o rosto pálido. — Meu Deus! Marcelo murmurou. Ele se abaixou e enfiou a parte superior do corpo através da janela quebrada, ignorando os cacos de vidro que arranhavam sua jaqueta. — Moça, você está me ouvindo? Ele estendeu a mão e tocou o pescoço dela, procurando o pulso. Por um momento terrível, não sentiu nada. Mas então, lá estava, fraco,
mas constante. Ela estava viva. Marcelo respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. Ele tinha feito um curso de primeiros socorros anos atrás, quando Sofia era pequena. Tinha que lembrar. Não mover a vítima se houver suspeita de lesão na coluna. Mas ela estava pendurada de cabeça para baixo, o sangue acumulando em sua cabeça, e a chuva continuava entrando. Se ele não atirasse dali, ela poderia se afogar ou sofrer danos piores. Tudo bem, eu vou tirar você daí, ele disse mais para si mesmo do que para ela. Aguenta firme. Ele precisou praticamente rastejar para dentro do carro destruído. O cheiro de gasolina era forte demais, fazendo seu estômago revirar. Com as mãos trêmulas, ele tentou destravar o cinto de segurança, mas o botão estava emperrado. A posição era impossível, com ela pendurada e ele tentando alcançar o mecanismo de liberação. Um trovão explodiu tão perto que Marcelo sentiu a vibração nos ossos. A chuva intensificou ainda mais, se isso era possível. Ele não tinha tempo. Puxou do bolso o canivete que sempre carregava e, com muito cuidado, começou a cortar as tiras do cinto de segurança. Desculpa por isso, ele murmurou enquanto trabalhava. Prometo que vou te segurar. O tecido resistiu por alguns segundos angustiantes, antes de finalmente ceder. Marcelo segurou a mulher com ambos os braços, amparando sua cabeça e pescoço da melhor forma que conseguiu enquanto ela desabava sobre ele. Ela era mais leve do que esperava, mas ainda assim foi difícil manobrar os dois para fora do veículo destruído. Ele a deitou cuidadosamente na lama fora da valeta, inclinando a cabeça dela para o lado para garantir que ela pudesse respirar. A chuva lavava parte do sangue de seu rosto, e ele pôde ver melhor o ferimento, um corte profundo logo acima da sobrancelha esquerda, ainda sangrando. Havia outro ferimento no braço direito, onde o vidro tinha rasgado o terno e a pele embaixo. Marcelo tirou sua própria jaqueta, agora encharcada e pesada, e a colocou sobre ela. Não ia ajudar muito, mas era melhor que nada. Ele olhou ao redor, tentando decidir o que fazer. O hospital ficava a quase 50 quilômetros dali, em Lavras. Com essas estradas e essa tempestade, levaria mais de 1 hora para chegar, se chegasse. Ela precisava de ajuda agora. A decisão se fez sozinha. Ele a levaria para casa. Sofia saberia o que fazer. Sua filha tinha feito um curso de primeiros socorros com a Cruz Vermelha no ano anterior e tinha orgulho de mostrar tudo o que aprendia. Eles podiam estabilizar a mulher e então, quando a tempestade passasse, levá-la ao hospital. Com movimentos cuidadosos, Marcelo a ergueu nos braços. Ela gemeu baixinho, mas não acordou. Ele subiu a pequena ladeira da valeta, escorregando 2 vezes na lama antes de conseguir alcançar a estrada. Cada passo até a F1000 parecia uma eternidade. O vento empurrava contra ele, a chuva cegava seus olhos e seus braços começavam a tremer com o esforço. Finalmente, ele alcançou o caminhão. Abrir a porta foi um desafio, mas ele conseguiu. Colocou a mulher no banco do carona com todo o cuidado que tinha, ajeitando-a de lado para que sua cabeça ficasse apoiada contra a janela. Puxou o cinto de segurança sobre ela e o prendeu. Marcelo contornou o caminhão correndo e subiu no banco do motorista, pingando água por toda parte. Suas mãos tremiam, e não era só de frio. Ele deu a partida e virou a F1000 em direção à casa, dirigindo mais devagar do que nunca, cada buraco na estrada fazendo-o torcer o nariz de preocupação. "Aguenta aí", ele disse para a mulher inconsciente. "Só mais 15 minutos. Você vai ficar bem." Ele não tinha ideia se estava falando a verdade ou apenas tentando se convencer. As luzes da sua casa nunca tinham parecido tão bem-vindas. Marcelo estacionou o mais perto possível da varanda e buzinou 2 vezes. Antes mesmo que ele conseguisse sair, a porta da frente se abriu e Sofia apareceu, segurando uma lanterna. "Pai!" ela gritou correndo através da chuva. "Eu estava tão preocupada. Você está bem? Você está..." Ela parou abruptamente quando viu a mulher no banco do passageiro. "Pai, o que aconteceu? Quem é ela?" "Achei ela na estrada", Marcelo explicou rapidamente, já abrindo a porta do carona. "Acidente, ela está ferida. Preciso da sua ajuda, Sofia."
Você se lembra do que aprendeu no curso? O rosto de Sofia ficou sério, mas ela assentiu com firmeza. Aos 14 anos, ela às vezes parecia mais velha, mais madura do que deveria, especialmente em momentos como esse. Vou pegar a caixa de primeiros socorros e preparar o sofá, ela disse e correu de volta para dentro. Marcelo pegou a mulher nos braços mais uma vez e a carregou através da chuva até a varanda. Seus pés deixaram rastros de lama no chão de madeira que ele tinha encerado na semana passada, mas isso era o menor dos seus problemas. A casa era pequena e simples. Sala, cozinha, 2 quartos e um banheiro. Nada comparado ao que ele tinha antes, quando trabalhava como engenheiro em Belo Horizonte. Mas era deles, era quem tinha, e agora podia significar a diferença entre a vida e a morte para aquela estranha. Sofia já tinha preparado o sofá com toalhas velhas. Marcelo deitou a mulher com cuidado, e imediatamente sua filha estava ao lado dele, abrindo a caixa de primeiros socorros com mãos firmes. O ferimento na cabeça está sangrando muito, Sofia observou, sua voz calma e profissional de um jeito que encheu Marcelo de orgulho. Vou limpar e fazer pressão. Pai, liga a chaleira. Precisamos de água quente para limpar isso direito. Marcelo obedeceu, indo até a cozinha. Suas próprias mãos ainda tremiam enquanto enchia a chaleira e a colocava no fogão. Ele olhou pela janela da cozinha para a tempestade lá fora. Raios continuavam cortando o céu, e o vento fazia a casa inteira gemer. Quando voltou para a sala com uma bacia de água morna e panos limpos, Sofia já tinha estancado o sangramento da testa. Ela trabalhava com concentração intensa, limpando o ferimento com gás e embebida em soro fisiológico. Vai precisar de pontos, ela murmurou. Mas por enquanto, isso vai segurar. Juntos, eles limparam os ferimentos, trataram os arranhões menores e cobriram a mulher com uma manta grossa. Marcelo foi buscar travesseiros extras para elevar um pouco sua cabeça. Sofia monitorava a respiração dela a cada poucos minutos, como tinha aprendido. Ela vai ficar bem, pai? Sofia perguntou baixinho depois que terminaram. Havia medo em sua voz agora, a criança voltando por baixo da máscara de competência. Eu espero que sim, filha, Marcelo respondeu, passando o braço pelos ombros dela. Você fez um trabalho incrível. Estou orgulhoso de você. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a estranha que tinha entrado tão dramaticamente em suas vidas. Ela estava pálida, mas respirava regularmente. O ferimento tinha parado de sangrar. Marcelo sabia que deveriam levá-la ao hospital assim que possível, mas com aquela tempestade não havia escolha senão esperar. Vou fazer chá, Sofia disse finalmente, sempre prática. E tem sopa que sobrou do almoço, caso ela acorde e esteja com fome. Boa ideia. Marcelo sentou-se na poltrona velha ao lado do sofá, a adrenalina finalmente começando a diminuir. Seus músculos doíam, e ele percebeu que tinha arranhões nas mãos dos cacos de vidro. Mas estava tudo bem. Ele tinha salvado uma vida essa noite. Isso era o que importava. Ele estudou o rosto da mulher com mais atenção agora. Ela tinha traços finos e elegantes. Seus cabelos castanhos claros estavam grudados na testa, úmidos de chuva e sangue. Mesmo ferida e inconsciente, havia algo nela que irradiava confiança, poder. Suas roupas, apesar de arruinadas, eram obviamente caras. O relógio no seu pulso era um Rolex. Quem era ela? O que uma mulher como essa estava fazendo dirigindo sozinha naquelas estradas desertas no meio de uma tempestade dessas? Sofia voltou com 2 canecas de chá e sentou-se no braço da poltrona, encostando a cabeça no ombro do pai. Ela é bonita, Sofia comentou. É, Marcelo concordou. Acha que ela tem família? Alguém que está procurando por ela? Provavelmente. Vamos procurar uma bolsa ou celular amanhã quando clarear. Por enquanto é só esperar. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da pequena casa havia uma estranha sensação de calma. Marcelo tomou seu chá, sentindo o calor descer por sua garganta, e continuou observando a estranha. Ele não sabia ainda, mas aquela decisão de parar na estrada, de ajudar, estava prestes a mudar tudo, porque o destino tem um senso de ironia peculiar,
E às vezes, as pessoas que mais precisamos enfrentar aparecem exatamente quando menos esperamos. Eram quase meia-noite quando a mulher finalmente se mexeu. Marcelo tinha cochilado na poltrona, mas acordou instantaneamente ao ouvir um gemido baixo. Sofia, que tinha se deitado no sofá menor ao lado, também pulou. A mulher abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave da sala. Sua mão foi instintivamente ao ferimento na testa, mas Marcelo segurou seu pulso com gentileza. Calma, ele disse, mantendo a voz baixa e tranquila. Você está segura. Sofreu um acidente, mas vai ficar bem. Ela o olhou sem compreender, seus olhos castanhos, cheios de confusão. Tentou se sentar, mas ele colocou uma mão em seu ombro. Devagar. Você bateu a cabeça. Pode ter tontura. Onde? Onde estou? Sua voz era rouca, mas havia autoridade nela mesmo em seu estado debilitado. Na minha casa. Eu sou Marcelo. Essa é minha filha, Sofia. Te encontrei na estrada. Seu carro capotou. A mulher fechou os olhos por um momento, claramente tentando processar tudo. Quando os abriu novamente, havia um lampejo de pânico. Meu carro. Eu preciso... Tinha documentos importantes. Está tudo bem. Marcelo a interrompeu. Podemos voltar lá amanhã, quando a tempestade passar. Por enquanto você precisa descansar. Está ferida. Precisava de pontos na testa, mas fizemos o melhor que pudemos. Vamos levá-la ao hospital assim que for seguro. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. Depois olhou ao redor da sala. Marcelo viu seus olhos absorvendo os detalhes. Os móveis velhos, mas bem cuidados, as fotos de família na parede, a simplicidade de tudo. Algo passou por sua expressão. Constrangimento? Desconforto? Obrigada, ela disse finalmente. Por me salvar. Eu... Não sei o que teria acontecido se você não tivesse parado. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, não é verdade. Havia uma tristeza estranha em sua voz. Mas obrigada de qualquer forma. Sofia se aproximou com um copo d'água. Quer beber alguma coisa? Temos sopa também, se estiver com fome. A mulher aceitou a água com um pequeno sorriso. Você é muito gentil. Obrigada. Como você se chama? Marcelo perguntou. Ela hesitou. Por um momento, ele achou que ela não fosse responder. Então, ela ergueu o queixo levemente, e aquela autoridade voltou à sua voz. Renata, Renata Cavalcante. O mundo de Marcelo parou. Ele sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos, que segundos antes seguravam a caneca de chá com tranquilidade, começaram a tremer. A caneca caiu no chão, estilhaçando-se em pedaços. Mas ele mal notou. Renata Cavalcante. Aquele nome. Aquele maldito nome que ele tinha tentado esquecer por 6 anos. O nome que aparecia em seus piores pesadelos. O nome da mulher que tinha destruído sua vida com uma canetada fria e calculada. E ela estava ali, na sua sala, no sofá que ele tinha comprado de segunda mão, usando uma de suas mantas, viva por causa dele. O universo realmente tinha um senso de humor cruel. Pai? Sofia tocou seu braço, preocupada. Você está bem? Pai? Mas Marcelo não conseguia responder. Ele só conseguia olhar para aquela mulher, para Renata Cavalcante, CEO da Cavalcante Tech. A mulher que 6 anos atrás tinha entrado em uma sala de reuniões, olhado para ele e outros 200 funcionários e anunciado que todos estavam demitidos. Efetivo imediatamente. Ela não o reconheceu. Claro que não. Por que reconheceria? Ele era apenas mais um número para ela. Apenas mais uma linha em uma planilha que ela tinha cortado para aumentar os lucros. Mas ele nunca poderia esquecer aquele rosto, 6 anos atrás. Belo Horizonte, Minas Gerais. Marcelo Ferreira ajeitou a gravata pela 3ª vez naquela manhã. Suas mãos suavam, e ele não conseguia se livrar do nó no estômago. Ao seu redor, no grande auditório da Tech Solutions, outros 200 funcionários conversavam em voz baixa, suas expressões variando entre curiosidade e preocupação. Boatos tinham circulado pela empresa nas últimas semanas. A aquisição pela Cavalcante Tech
tinha sido anunciada 2 meses antes, e todos sabiam que mudanças viriam. Mas ninguém sabia exatamente o que. Marcelo, aos 32 anos, tinha 15 anos de casa. Tinha começado como estagiário e subido para engenheiro sênior de projetos. Aquela empresa era sua segunda família. Você acha que é sobre as demissões? Rodrigo, seu melhor amigo e colega de equipe, perguntou ao lado dele. Rodrigo tinha 3 filhos e uma esposa grávida do quarto. Seu rosto estava pálido. Não sei, Rodrigo, mas seja o que for, vamos enfrentar juntos. A porta lateral do auditório se abriu e o silêncio caiu sobre a sala como uma mortalha. Uma mulher entrou, seguida por 3 executivos de terno. Ela era alta, com cabelos castanhos presos em um coque impecável, vestindo um terno cinza que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marcelo. Seus saltos altos ressoavam no piso de mármore enquanto ela caminhava até o palco. Renata Cavalcante, a CEO da Cavalcante Tech. Marcelo tinha visto seu rosto em revistas de negócios, em reportagens sobre as jovens líderes mais poderosas do Brasil. Ela tinha 35 anos e já comandava um império tecnológico avaliado em bilhões. Ela subiu ao palco sem sorrir, sem cumprimentos, sem rodeios. Bom dia. Sua voz ecoou pelo microfone, clara e fria. Vou ser direta porque respeito o tempo de vocês. A Tech Solutions foi adquirida pela Cavalcante Tech como parte de nossa estratégia de consolidação de mercado. Após análise detalhada das operações, identificamos significativa redundância entre nossos departamentos. Marcelo sentiu seu coração disparar. Ele sabia o que vinha a seguir. Efetivo imediatamente, 212 cargos estão sendo eliminados. A lista com os nomes será enviada aos seus e-mails nos próximos 15 minutos. Os afetados receberão um pacote de indenização conforme previsto em lei e terão até o final do dia para recolher seus pertences pessoais. Agradeço pelos serviços prestados. Foi isso. 15 segundos que destruíram 200 vidas. O auditório explodiu em gritos, protestos, choro. Marcelo sentou-se pesadamente na cadeira, incapaz de processar. 15 anos. 15 anos de dedicação, de noites em claro, de projetos que ele tinha liderado com orgulho. E tudo terminou em 15 segundos. Isso não pode estar acontecendo. Rodrigo murmurava ao lado dele, as mãos tremendo. Eu tenho família. Eu tenho contas. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Marcelo olhou para o palco. Renata Cavalcante já estava saindo sem olhar para trás, sem um pingo de emoção em seu rosto. Para ela, aquilo era apenas negócio. Números em uma planilha. Ela não via pessoas, não via as famílias que dependiam daqueles empregos, não via os sonhos sendo despedaçados. O e-mail chegou 12 minutos depois. Marcelo Ferreira estava na lista. Naquela noite, ele chegou em casa com uma caixa contendo 15 anos de sua vida profissional. Sofia, que tinha apenas 8 anos na época, correu para abraçá-lo na porta. Papai, você chegou cedo hoje? Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Abaixou-se e a abraçou forte demais, enterrando o rosto em seus cabelos, tentando não deixá-la ver as lágrimas que ameaçavam cair. Sim, princesa, cheguei cedo. Posso te mostrar meu desenho da escola? Claro, me mostra tudo. Mas enquanto Sofia falava animadamente sobre seu dia, Marcelo só conseguia pensar nas contas. A casa ainda tinha 20 anos de financiamento, o plano de saúde, a escola de Sofia, as dívidas do hospital que ainda pagava da época em que sua esposa ficou doente, 3 anos antes de morrer. Como ele ia pagar tudo isso agora? Os meses seguintes foram um pesadelo. A indenização acabou rápido demais. Marcelo enviou currículos para tudo quanto era empresa de tecnologia, mas o mercado estava saturado com profissionais demitidos de outras fusões. E ele tinha 32 anos em uma indústria que preferia jovens recém-formados dispostos a trabalhar por menos. A casa foi a primeira coisa a ir. Marcelo chorou pela segunda vez naquele ano quando entregou as chaves ao banco. Sofia não entendeu por que tinham que se mudar. Ela chorou quando disse adeus aos amigos da escola,
ao quarto rosa que eles tinham pintado juntos, ao quintal onde ela brincava. Vai ser uma aventura, princesa. Ele tinha mentido. Vamos começar de novo em um lugar novo. Eles se mudaram para o interior, para a pequena cidade onde Marcelo tinha um primo distante que conseguiu arrumar um emprego para ele em uma oficina mecânica. Não era engenharia, mas Marcelo sempre tinha sido bom com as mãos. E era um emprego honesto. Era o que ele tinha. Mas a depressão veio de qualquer forma. Houve noites em que Marcelo ficava acordado olhando para o teto, se perguntando se valeria a pena continuar. Se Sofia não estaria melhor com outra família. Se ele não tinha falhado completamente como pai e como homem. Foi Sofia quem o salvou. Sofia, com seus 8 anos de idade, que de alguma forma entendia que o pai estava sofrendo. Ela começou a deixar bilhetes pela casa. Você é o melhor pai do mundo. Eu te amo, papai. Nós vamos ficar bem. Levou 2 anos para Marcelo finalmente conseguir comprar a casa onde moravam agora. Pequena, simples, mas deles. Levou mais tempo ainda para abrir sua própria oficina. E levou 6 anos completos para ele finalmente sentir que tinha encontrado alguma paz, alguma estabilidade. Mas ele nunca tinha esquecido aquele rosto. Aquela voz fria. Aquela mulher que tinha mudado sua vida para sempre, sem sequer olhar para ele como um ser humano. E agora ela estava ali, na sua sala. Pai, você está me ouvindo? Marcelo piscou, voltando ao presente. Sofia estava parada na frente dele, suas mãos nos ombros dele, sacudindo-o gentilmente. A sala estava em silêncio, exceto pelo som da chuva do lado de fora. Renata Cavalcante estava sentada no sofá, olhando para ele com uma expressão confusa e ligeiramente alarmada. Desculpe, Marcelo disse, forçando as palavras para fora. Sua voz soou estranha, distante. Eu só lembrei que preciso limpar essa bagunça. Ele abaixou-se mecanicamente e começou a juntar os cacos da caneca quebrada. Suas mãos tremiam tanto que ele se cortou em um dos pedaços. Sangue brotou de seu dedo, mas ele mal sentiu. Papai, deixa que eu limpo, Sofia disse claramente preocupada. Você está agindo estranho. O que aconteceu? Nada, estou só cansado. Ele se levantou rápido demais e sentiu a cabeça girar. Vou pegar mais toalhas, caso ela precise. Ele saiu da sala antes que Sofia pudesse protestar, indo para o corredor estreito que levava aos quartos. Assim que ficou fora da vista, apoiou-se contra a parede e deixou a cabeça cair para a frente, respirando pesadamente. Renata Cavalcante. De todas as pessoas no mundo, tinha que ser ela. Ele tinha salvado a vida da mulher que tinha destruído a dele. O universo estava rindo dele agora. Uma parte dele, uma parte pequena e escura que ele não gostava de admitir que existia, desejou ter deixado ela lá na chuva. Desejou nunca ter parado. Mas ele não era esse tipo de homem. Nunca seria. E foi isso que tornou tudo ainda mais doloroso. Marcelo! A voz de Sofia veio do corredor. Ela tinha aprendido quando era melhor não chamar ele de pai em voz alta quando estavam tendo momentos sérios. Ela apareceu ao lado dele, sua expressão jovem mais sábia além dos anos. O que está acontecendo? Você conhece ela? Ele olhou para sua filha. Sofia merecia a verdade. Ela sempre mereceu. Sim, ele disse baixinho. Conheço, ou melhor, conheci. Há muito tempo. De onde? Marcelo suspirou profundamente. Lembra quando te contei sobre por que tivemos que nos mudar? Sobre o trabalho que eu perdi? Sofia assentiu lentamente, seus olhos se arregalando com compreensão. Ela era a chefe? Ela era a pessoa que mandou me demitir. Junto com outras 200 pessoas. Sem aviso prévio, sem se importar com quem ia ser afetado. Oh! Sofia processou isso por um momento. Então, surpreendentemente, ela perguntou. Ela sabe que foi você? Não, ela nem me reconhece. Por que reconheceria? Eu era apenas um nome em uma lista para ela. Mas você a reconheceu. Sim. Alguns rostos a gente nunca esquece, Sofia.
Sua filha ficou em silêncio por um longo momento. Marcelo podia ver os pensamentos passando por seu rosto, a luta interna. Sofia tinha crescido vendo as consequências daquela demissão. Ela tinha perdido sua casa, sua escola, seus amigos. Mas ela também tinha um coração bom, bondoso demais às vezes. "O que vamos fazer?" ela perguntou finalmente. "Não sei. Mas não vou deixá-la morrer só porque estou com raiva. Não sou esse tipo de pessoa, e não quero que você pense que eu sou." Sofia abraçou ele de repente, forte. "Eu sei quem você é, pai. Você é a melhor pessoa que conheço. Isso é o que torna tudo tão injusto." Eles voltaram para a sala juntos. Renata ainda estava no sofá, mas agora parecia mais alerta, mais desperta. Ela os observou entrarem com uma expressão cautelosa. "Sinto muito pela caneca", ela disse. "Eu posso compensar." "Não precisa." Marcelo a interrompeu, sua voz mais fria do que pretendia. "Foi um acidente." Um silêncio desconfortável caiu sobre o ambiente. Renata claramente percebia que algo tinha mudado, mas não sabia o quê. Sofia foi até a cozinha e voltou com 3 tigelas de sopa de legumes. "É melhor comer alguma coisa", ela disse, oferecendo uma tigela para Renata. "A senhora perdeu sangue. Precisa repor energia." "Obrigada." Renata aceitou a tigela, mas seus olhos permaneceram em Marcelo. "Você tem certeza que está tudo bem? Posso ver que algo está errado." "Está tudo bem", ele mentiu. "Só foi um dia longo." Eles comeram em silêncio. Ou melhor, Sofia e Marcelo comeram. Renata mexia a sopa com a colher, claramente sem apetite. Seu olhar indo de pai para filha, como se tentasse decifrar um enigma. "Vocês moram aqui há muito tempo?" ela perguntou, numa tentativa óbvia de quebrar o gelo. 6 anos, Marcelo respondeu curtamente. "E você trabalha com o quê?" "Tenho uma oficina mecânica." "Ah." Ela pareceu genuinamente interessada. "Sempre foi mecânico?" Marcelo a encarou. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas palavras amargas na ponta da língua. Mas engoliu todas elas. "Não, antes eu era engenheiro, mas as coisas mudam." Algo passou pelo rosto dela, um lampejo de algo, curiosidade, preocupação. Mas passou rápido. "Entendo." Foi tudo o que ela disse. Depois que terminaram de comer, Sofia insistiu em verificar os curativos de Renata novamente. Marcelo ficou observando, forçando-se a ficar calado. Era difícil, mais difícil do que qualquer coisa que ele já tinha feito. Ficar ali e ajudar a mulher que ele tinha culpado por tanto sofrimento. "Você tem alguém que deveria saber que está bem?" Sofia perguntou enquanto trocava o curativo da testa. "Família? Amigos?" Renata hesitou. "Não realmente. Meu telefone quebrou no acidente. E eu estava viajando sozinha." "Mas a senhora deve ter funcionários, secretárias, pessoas que vão sentir sua falta." Sofia insistiu. "Sim, mas eu prefiro... É complicado." Renata desviou o olhar. "Digamos apenas que eu preciso de um tempo longe do trabalho. Esta viagem era... necessária." Marcelo franziu a testa. Havia algo estranho nisso. Uma CEO poderosa viajando sozinha por estradas de interior, sem avisar ninguém? Sem segurança? Algo não batia. "Você estava fugindo de alguma coisa?" As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Renata virou-se para olhá-lo e pela primeira vez ele viu medo real em seus olhos. Medo puro e genuíno. "Como você... Tenho olhos. E você não para de olhar para a porta como se esperasse que alguém fosse entrar a qualquer momento. E está nervosa demais para alguém que acabou de ter um simples acidente de carro." Por um longo momento, Renata apenas o encarou. Então, lentamente, ela assentiu. "Você está certo. Estou tendo alguns problemas. No trabalho. Decisões que tomei. Pessoas que não gostaram dessas decisões." "Que tipo de problemas?" Sofia perguntou, sua voz preocupada. "O tipo que envolve ameaças, mensagens. Alguém não quer apenas que eu saiba que está descontente. Quer me assustar."
Ela passou a mão pelo cabelo, uma quebra momentânea em sua compostura. Eu sei que parece loucura, uma mulher da minha posição fugindo, mas eu estava exausta, assustada, e achei que alguns dias longe da cidade me ajudariam a pensar com clareza. Marcelo sentiu algo se mover dentro do peito. Não era piedade, não exatamente. Era algo mais complicado, porque ele conhecia aquele medo. Conhecia o sentimento de ter sua vida virada de cabeça para baixo por decisões corporativas. A diferença era que desta vez eram decisões dela voltando para assombrá-la. "Você foi à polícia?" ele perguntou. "Fui. Eles disseram que sem ameaças mais concretas, não há muito que possam fazer. Fique vigilante", disseram. "Contrate segurança privada." Como se isso fosse simples assim. "E seu carro na valeta? Você acha que foi só acidente?" Renata mordeu o lábio. "Não sei. Estava chovendo muito. Mas houve um momento em que achei ver faróis atrás de mim, me seguindo. Talvez eu estivesse paranoica. Ou talvez não." Sofia olhou para o pai, seus olhos arregalados. Marcelo podia ver as perguntas formando em sua mente. Isso mudava alguma coisa? Renata estar em perigo fazia com que ele sentisse diferente sobre o passado? A resposta honesta era: ele não sabia. "Você deveria descansar", Marcelo disse finalmente. "Amanhã, quando clarear, vamos ver seu carro. Talvez seu celular ainda funcione. Ou podemos emprestar o meu para você fazer algumas ligações." "Obrigada." A gratidão na voz dela parecia genuína. "Vocês não fazem ideia do quanto isso significa para mim. Estranhos me ajudando quando..." Ela parou abruptamente. "Quando o quê?" "Quando eu provavelmente não merecia ser ajudada." Havia algo naquelas palavras. Uma tristeza, um peso que Marcelo reconheceu. Era o som de alguém carregando culpa, carregando arrependimentos. Mas isso não mudava o que ela tinha feito. Não apagava os últimos 6 anos. Marcelo preparou o quarto de hóspedes, que na verdade era mais um depósito do que um quarto de verdade. Ele e Sofia carregaram algumas caixas para fora e colocaram lençóis limpos na cama velha. Renata os agradeceu múltiplas vezes, claramente constrangida com a situação. "Sinto muito por invadir sua casa assim", ela disse enquanto Marcelo lhe mostrava o banheiro. "Vocês foram incrivelmente gentis." "É o mínimo que qualquer pessoa decente faria", ele respondeu, e não conseguiu evitar que as palavras saíssem mais duras do que pretendia. Ela o olhou com curiosidade. "Há algo sobre mim que te incomoda, além da inconveniência óbvia de ter uma estranha ferida em sua casa." Marcelo ficou tentado, tão tentado a jogar tudo na cara dela, a dizer quem ele era, o que ela tinha feito, como ela tinha destruído sua vida sem pensar 2 vezes. Mas Sofia estava observando, e ele não queria que sua filha visse aquela raiva saindo dele. Não assim. "Estou só cansado", ele disse. "Boa noite." Ele fechou a porta antes que ela pudesse responder. Sofia estava esperando por ele em seu quarto. Ela tinha trocado para seu pijama de gatinhos, mas seus olhos estavam bem acordados e sérios. "Pai, podemos conversar?" Ele sentou-se na beira da cama dela. "Claro, princesa. Eu sei que deve ser difícil ter ela aqui, depois de tudo o que aconteceu." "É? Mas ela parece diferente do que eu imaginava. Parece assustada, sozinha. Às vezes, as pessoas que causam mais dano aos outros são as que estão mais perdidas por dentro." Marcelo disse devagar. "Isso não justifica o que fizeram, mas também não significa que não sejam humanas." "Você a odeia?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou cuidadosamente antes de responder. "Não. Ódio exige muita energia, Sofia. E eu estou cansado de carregar isso. Mas estou com raiva, e dolorido, e confuso sobre o que fazer com tudo isso." Sofia abraçou ele. "Você vai descobrir, pai. Você sempre descobre." Depois que Sofia dormiu, Marcelo ficou acordado por horas, olhando para o teto. Lá fora, a tempestade começava finalmente a diminuir. Mas dentro dele, uma tempestade diferente estava apenas começando. E na sala ao lado, Renata Cavalcanti estava tão acordada quanto ele,
olhando para o teto do quarto de hóspedes, se perguntando por que o olhar daquele mecânico gentil carregava tanto peso. E por que ela tinha a sensação crescente de que aquele encontro não era coincidência, mas algum tipo de acerto de contas cósmico que ela não estava preparada para enfrentar. A manhã chegou com um céu limpo e enganosamente tranquilo. Marcelo acordou com o cheiro de café vindo da cozinha. Por um momento, ainda sonolento, pensou que talvez tudo tivesse sido um pesadelo. Mas então, ouviu vozes femininas conversando baixo, e a realidade o atingiu como um soco. Renata Cavalcanti estava em sua casa. Ele se levantou, vestiu uma camiseta limpa e foi para a cozinha. Sofia estava fazendo panquecas enquanto Renata, sentada à mesa pequena, segurava uma caneca de café com ambas as mãos. Ela tinha vestido uma das camisas velhas de Marcelo que Sofia tinha oferecido, já que suas próprias roupas estavam arruinadas. O curativo na testa estava limpo e branco. "Bom dia, pai", Sofia disse alegremente, mas Marcelo percebeu a tensão por trás do sorriso. "Fiz café extra forte. Achei que ia precisar." "Obrigado, filha." Ele serviu uma caneca e sentou-se o mais longe possível de Renata na mesa pequena, o que não era muito longe. "Dormi bem?" Sofia perguntou, dividindo as panquecas em 3 pratos. "Mais ou menos." Marcelo não conseguiu evitar olhar para Renata. Ela parecia exausta, com olheiras escuras sob os olhos. "E você, senhora Cavalcanti, como está se sentindo?" "Melhor, obrigada. E por favor, pode me chamar de Renata." Ela hesitou. "E para ser honesta, também não dormi muito bem. Há muito em que pensar." Eles comeram em silêncio desconfortável. Sofia tentou iniciar algumas conversas, mas todas morreram rapidamente. Finalmente, Marcelo empurrou o prato vazio e se levantou. "Vou até onde seu carro está. Ver se consigo recuperar seus pertences. Você disse que tinha documentos importantes." "Eu vou com você", Renata disse imediatamente. "Não precisa. Você está ferida. Eu preciso. São documentos confidenciais. E além disso," ela respirou fundo, "preciso ver o carro. Preciso saber se realmente foi só um acidente ou se..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. Marcelo entendeu. "Tudo bem, Sofia. Você fica aqui." "Mas pai..." "Fica aqui", ele repetiu mais firme. "Não sabemos o que vamos encontrar." A caminhada até a F1000 foi silenciosa. Marcelo dirigiu de volta para o local do acidente, seguindo as marcas de pneus ainda visíveis na estrada de terra. A manhã estava linda, com o sol forte típico de Minas brilhando sobre os cafezais. Impossível imaginar a tempestade violenta da noite anterior. O Mercedes ainda estava na valeta, parecendo ainda pior sob a luz do dia. O teto estava completamente amassado e havia vidro espalhado por toda parte. Marcelo estacionou e os dois desceram. Renata ficou parada por um longo momento, apenas olhando para o carro destruído. Seu rosto estava pálido. "Meu Deus", ela murmurou. "Eu realmente estava dentro disso?" Estava, e teve sorte de sair viva. Ela se virou para olhá-lo e havia algo diferente em sua expressão. Algo mais vulnerável. "Sorte não. Você me salvou. Se não tivesse parado..." "Qualquer pessoa teria parado. Não é verdade. E você sabe disso." Ela desceu cuidadosamente para a valeta e Marcelo a seguiu. A maioria das pessoas teria seguido em frente, especialmente em uma tempestade daquelas. Ele não respondeu. Não sabia o que dizer. Parte dele desejava que ela soubesse a verdade, que ela entendesse a ironia amarga de tudo aquilo. Mas outra parte dele, a parte mais forte, não queria dar a ela essa satisfação. Não ainda. Eles conseguiram abrir o porta-malas do Mercedes. Dentro, miraculosamente intacta, estava uma mala de viagem de couro cara e uma pasta executiva. Renata pegou a pasta com mãos trêmulas e a abriu. Papéis, um laptop que parecia inteiro, alguns envelopes lacrados. "Graças a Deus", ela suspirou. Então sua expressão mudou quando ela viu algo. Ela puxou um envelope do fundo da pasta e Marcelo viu que estava aberto. Dentro havia fotos dela, entrando em seu prédio,
saindo de seu carro. Em um restaurante. E em cada foto havia um X vermelho grande desenhado sobre seu rosto. Jesus, Marcelo murmurou. Há quanto tempo você está recebendo essas? 3 semanas. A voz de Renata estava trêmula. Começou com e-mails, depois mensagens no meu celular pessoal. Então essas fotos chegaram pelo correio. Alguém me seguindo, me fotografando, e eu nem sabia. Marcelo pegou o envelope. Havia uma carta junto com as fotos. A letra era raivosa, grande, pressionada com tanta força no papel que tinha rasgado em alguns lugares. Você destruiu minha vida. Agora vou destruir a sua. Você reconhece a letra? Marcelo perguntou. Renata negou com a cabeça, mas algo em sua expressão disse que ela estava mentindo. Ou pelo menos suspeitava de algo. Renata, se você sabe quem está fazendo isso, precisa contar. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as fotos em suas mãos. Então, com uma voz tão baixa que ele mal conseguiu ouvir, ela disse: Eu destruí muitas vidas ao longo dos anos. As opções são muitas. A frieza com que ela disse isso, a aceitação casual de sua própria crueldade, fez algo quebrar dentro de Marcelo. A raiva que ele tinha segurado a noite toda, que tinha enterrado fundo para ser a pessoa melhor, finalmente explodiu. Você acha isso engraçado? Ele perguntou, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Você acha que é uma piada? Destruir vidas? Arruinar famílias? Renata o encarou surpresa com a súbita raiva. Eu não disse que era... Não, você só disse como se fosse um fato da vida. Ah, destruí muitas vidas. Quem sabe qual delas quer me matar agora? Como se fossem apenas números. Apenas linha em uma planilha que você pode cortar quando quiser. Do que você está falando? Estou falando de você. Estou falando de pessoas como você que sentam em seus escritórios luxuosos e decidem o destino de centenas de pessoas sem pensar 2 vezes, sem se importar. Renata deu um passo para trás, claramente assustada. Marcelo, eu não entendo por que você está tão... Tech Solutions, ele gritou, e a palavra ecoou pelos cafezais vazios. Belo Horizonte, 6 anos atrás. 212 pessoas demitidas em um dia. Você se lembra? Ou foi só mais uma terça-feira normal para você? O rosto de Renata perdeu toda a cor. Suas mãos começaram a tremer e ela quase derrubou a pasta. Você estava lá. Eu estava lá. Primeira fila. Ouvi cada palavra sua. Redundância significativa. Efetivo imediatamente. 15 anos da minha vida jogados fora em 15 segundos. Marcelo sentiu lágrimas quentes em seus olhos, mas não se importou. Você sabe o que aconteceu depois? Você se importou? Havia um pacote de indenização. Um pacote de indenização. Ele riu, mas não havia humor no som. Que durou 3 meses. Você sabe o que aconteceu quando acabou? Perdi minha casa. A casa onde minha filha tinha crescido. Onde minha esposa tinha vivido antes de morrer. Tive que arrancar Sofia de tudo que ela conhecia e trazer ela para cá, para o meio do nada, porque era a única oportunidade que eu tinha. Renata estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu não sabia. Eu nunca... Nunca o quê? Nunca pensou? Nunca se importou? Você está certa, Renata. Você nunca pensou nas pessoas por trás dos números. Nos rostos, nas famílias. Rodrigo, meu melhor amigo, tinha 4 filhos. 4. E você o demitiu 3 dias antes do Natal. Ele perdeu a casa também. O casamento não sobreviveu ao estresse. Mas claro, você não sabia disso. Por que saberia? Eram só números, certo? Não, ela disse, sua voz quebrada. Não era só... Eu estava sob tanta pressão dos investidores. Eles queriam resultados imediatos. Eu tinha que escolher entre a empresa inteira ou pessoas que dependiam daqueles empregos para sobreviver. Mas você escolheu os lucros. Você sempre escolhe os lucros. Marcelo se virou, não conseguindo mais olhar para ela. Suas mãos apertavam a lateral da F1000 com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por isso,
Renata disse atrás dele, sua voz mal mais que um sussurro. Por isso você me olhava daquele jeito. Por isso você estava tão tenso. E mesmo assim você me salvou. Não salvei você por quem você é, ele disse sem olhar para trás. Salvei porque é o que pessoas decentes fazem. É o que eu quero que minha filha aprenda. Que você não abandona pessoas, mesmo quando elas te abandonaram primeiro. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marcelo finalmente se virou. Renata estava sentada na lama agora. A pasta esquecida ao lado dela, chorando abertamente. Não era um choro delicado ou contido. Era o tipo de choro que vem quando você finalmente enfrenta algo que fugiu por muito tempo. Eu sinto muito, ela disse entre soluços. Eu sei que não significa nada agora. Sei que não muda nada. Mas eu sinto muito. Você está certo sobre tudo. Eu não pensava nas pessoas. Eu não queria pensar. Era mais fácil ver números, metas, objetivos. Porque se eu pensasse nas pessoas reais, se eu pensasse que cada demissão era um pai que não conseguiria pagar as contas, uma criança que teria que mudar de escola, um sonho sendo destruído, ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não conseguiria dormir à noite. Então eu simplesmente não pensava. E agora eu vejo o que isso me tornou. Alguém que merece aquelas ameaças. Alguém que merece ter medo. Não, Marcelo disse, e se surpreendeu ao perceber que estava dizendo a verdade. Ninguém merece viver com medo. Você fez coisas terríveis, Renata. Mas isso não significa que você merece morrer. Ela o olhou através das lágrimas. Por que você se importa, depois de tudo que eu te fiz? Marcelo pensou sobre Sofia, esperando em casa. Pensou sobre os últimos 6 anos, sobre reconstruir sua vida do zero. Pensou sobre as noites em que Sofia deixava bilhetes dizendo que ele era o melhor pai do mundo, mesmo quando ele sentia que estava falhando. Porque minha filha me ensinou que guardar raiva só me machuca. E porque... Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque eu vejo algo em você agora que não vi naquele auditório. Arrependimento real. E isso tem que contar para alguma coisa. Renata se levantou lentamente, limpando o rosto com as mãos sujas de lama. O que eu faço agora? Como eu conserto isso? Não sei se você pode consertar o passado, mas talvez possa fazer melhor daqui para frente. Foi quando eles ouviram o som de um motor se aproximando. Marcelo se virou e viu uma picape velha vindo pela estrada. Ela parou logo atrás da F1000 e um homem saiu. Ele tinha cerca de 40 anos, magro, com roupas que tinham visto dias melhores, e seus olhos, quando pousaram em Renata, estavam cheios de ódio puro. Júlio, Renata sussurrou, e Marcelo viu reconhecimento e medo em seu rosto. Renata Cavalcante, o homem disse, caminhando em direção a eles. Suas mãos estavam nos bolsos, mas havia algo na forma como ele se movia que fez todos os instintos de Marcelo gritar em perigo. 6 anos procurando, e você simplesmente aparece aqui, no meio do nada. Você conhece ele? Marcelo perguntou baixinho. Júlio Santos. Era engenheiro na Tech Solutions. Eu estava lá, Júlio a interrompeu. Eu estava lá quando você destruiu 200 vidas, incluindo a minha. Marcelo sentiu algo se mexer dentro dele. Este era um homem que tinha passado pelo mesmo que ele, que tinha perdido tudo, e agora ele estava ali, e não parecia estar planejando apenas conversar. Júlio, se você está por trás das ameaças, podemos resolver isso, Renata disse, tentando manter a voz firme. Posso ajudar. Posso ajudar. Como você ajudou quando minha esposa ficou doente e eu não tinha mais plano de saúde. Como você ajudou quando perdi minha casa. Meu casamento acabou, Renata. Meus filhos mal falam comigo porque eu me tornei... Isso. Ele gesticulou para si mesmo. Um fantasma do que eu era. Eu entendo sua raiva, Marcelo disse dando um passo à frente. Eu entendo mais do que você imagina. Eu estava naquele auditório também. Júlio o olhou realmente pela primeira vez. Você? Marcelo Ferreira, engenheiro de projetos. Ou era. Agora sou mecânico.
Ele manteve sua voz calma, tentando estabelecer conexão. Perdi minha casa também. Tive que recomeçar aqui com minha filha. Sei exatamente como você se sente. Então você entende, Júlio disse, e havia alívio em sua voz. Você entende por que eu preciso fazer ela pagar. Entendo a raiva, mas isso não é o caminho. Não? Júlio puxou algo do bolso. Uma faca. Não muito grande, mas grande o suficiente. Então qual é o caminho, Marcelo? Deixar ela continuar sua vida feliz enquanto nós ficamos com os pedaços? Deixar ela arruinar mais vidas? Renata deu um passo para trás, mas Marcelo se moveu mais rápido, colocando-se entre ela e Júlio. Não vou deixar você fazer isso, ele disse firmemente. Por quê? Júlio parecia genuinamente confuso. Por que você a protegeria? Ela destruiu sua vida também. Porque violência não resolve nada. Só cria mais dor, mais sofrimento. Marcelo manteve contato visual com Júlio. E por que eu não vou deixar minha filha crescer sabendo que o pai dela ficou parado enquanto alguém era assassinado? Não importa quem seja. Ela merece. Talvez. Mas você não merece viver com isso pelo resto da vida. Não merece jogar fora o que sobrou de você por causa dela. Júlio hesitou, a faca tremendo em sua mão. Você não entende. Eu não tenho mais nada. Ela já tirou tudo de mim. Então não deixe ela tirar sua humanidade também. Essa é a única coisa que ela não pode tocar, a menos que você permita. Por um longo momento, ninguém se moveu. O sol continuava brilhando alegremente sobre os cafezais. Uma brisa suave balançava as folhas. E 3 pessoas que tinham sido destruídas pela mesma decisão corporativa enfrentavam a possibilidade de mais destruição. Finalmente, Júlio abaixou a faca. Ele caiu de joelhos na estrada, soluçando. Eu só queria que ela soubesse. Queria que ela sentisse uma fração do que eu senti. Renata saiu de trás de Marcelo e surpreendentemente se ajoelhou ao lado de Júlio. Suas mãos hesitantes tocaram o ombro dele. Eu sei, ela disse suavemente. E você está certo. Eu merecia sentir medo. Merecia perder o sono. Porque vocês perderam muito mais que isso. Júlio a olhou e havia tanta dor em seus olhos que até Marcelo sentiu seu coração apertar. Por quê? Júlio perguntou. Por que você fez isso conosco? Porque eu estava com medo. Medo de falhar. Medo de perder minha posição. Então escolhi salvar a mim mesma às custas de vocês. E não há desculpa que justifique isso. Nenhuma. Marcelo puxou o celular do bolso e ligou para a polícia, mantendo a voz baixa enquanto explicava a situação. Mas quando desligou, ele olhou para os dois ainda ajoelhados na estrada, e algo nele suavizou. Júlio, ele disse, a polícia está vindo, mas eu vou falar por você. Vou explicar. Talvez possamos encontrar uma forma de você conseguir ajuda em vez de prisão. Por quê? Júlio perguntou novamente. Por que você se importa? Porque eu poderia ter sido você. Se não fosse minha filha, eu poderia ter seguido pelo mesmo caminho. E alguém precisa quebrar esse ciclo de dor. Renata olhou para Marcelo com uma expressão que ele não conseguiu ler. Gratidão, certamente. Mas também algo mais profundo. Respeito. Admiração. E talvez, apenas talvez, o começo de algo que poderia ser redenção. A polícia chegou 15 minutos depois. Marcelo manteve sua palavra, explicando as circunstâncias, o histórico, a saúde mental de Júlio. Renata também falou, recusando-se a pressionar todas as acusações possíveis, pedindo em vez disso que Júlio recebesse ajuda psicológica. Enquanto levavam Júlio embora, ele olhou para trás uma última vez. Desculpa, ele disse. Marcelo não sabia se estava pedindo desculpas a ele ou a Renata, ou talvez a ambos. No caminho de volta para casa, nenhum dos dois falou por um longo tempo. Finalmente, Renata quebrou o silêncio. Você me salvou 2 vezes agora. Só fiz o que era certo. Não, você fez muito mais que isso. Você me mostrou o tipo de pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. Marcelo não respondeu, mas algo dentro dele, algo que tinha estado apertado e dolorido por 6 anos, começou lentamente a se soltar.
Quando chegaram em casa, Sofia estava esperando na varanda. Ela correu até eles assim que saíram do caminhão. Vocês estão bem? Ouvi sirenes e fiquei preocupada. Estamos bem, princesa, Marcelo a tranquilizou. Foi complicado, mas está tudo resolvido agora. Sofia olhou entre ele e Renata, vendo claramente que algo fundamental tinha mudado. Vocês conversaram? Conversamos, Renata confirmou. Ela olhou para Marcelo. Seu pai é um homem extraordinário. Você tem muita sorte. Eu sei, Sofia disse, abraçando ele forte. Sempre soube. Naquela noite, os três sentaram-se à mesa para jantar. Mas desta vez, a tensão havia se dissipado. No lugar dela, havia algo novo. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Uma pequena semente de possibilidade de que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse crescer das cinzas de toda aquela destruição. E Marcelo, olhando para sua filha sorrindo enquanto conversava animadamente com Renata sobre seu projeto de ciências, pensou que talvez Sofia estivesse certa o tempo todo. Todo mundo merecia uma segunda chance. Mesmo aqueles que menos pareciam merecê-la. 3 dias depois, Renata ainda estava na cidade. O ferimento na testa estava cicatrizando bem, e o médico local tinha dado alta para ela viajar. Mas ela não tinha ido embora. Em vez disso, estava sentada à mesa da cozinha de Marcelo com papéis espalhados por toda parte, um laptop aberto à sua frente e uma determinação em seus olhos que ele não tinha visto antes. Consegui os registros, ela disse quando Marcelo entrou depois de um dia na oficina. Todos os 212 nomes, endereços quando disponíveis. Levei 3 dias, mas minha assistente conseguiu rastrear a maioria. Marcelo se serviu de café e sentou-se em frente a ela. Sofia estava fazendo a lição de casa na sala, mas ele sabia que ela estava ouvindo cada palavra. Por que você está fazendo isso? Renata o olhou e havia uma clareza em sua expressão que não estava lá antes. Porque você estava certo. Eu destruí vidas, e fingir que não aconteceu não vai mudar nada. Mas talvez eu possa fazer algo agora. Algo real. Ela virou o laptop para que ele pudesse ver. Na tela havia uma planilha detalhada, mas não como as antigas que ela usava para cortar custos. Esta tinha nomes, situações, necessidades. Rodrigo Santos está trabalhando como motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Ele tem um filho com necessidades especiais que precisa de terapia constante. Márcia Oliveira perdeu a casa e mora com a mãe idosa. João Costa começou um pequeno negócio de consertos eletrônicos, mas está lutando para manter as portas abertas. E tem mais. Muito mais. Marcelo olhou a lista, reconhecendo alguns nomes. Rostos voltaram à sua memória. Pessoas com quem tinha trabalhado, rido, compartilhado almoços. Pessoas cujas vidas tinham sido viradas de cabeça para baixo no mesmo dia que a dele. O que você pretende fazer? Renata respirou fundo. Quero criar um fundo. Não um fundo de caridade genérico, mas algo específico para essas pessoas. Microcrédito para quem quer abrir um negócio. Bolsas de estudo para os filhos. Ajuda com dívidas médicas. Apoio psicológico. O que cada pessoa precisar. Isso vai custar uma fortuna. Eu tenho uma fortuna. E ela foi construída, pelo menos em parte, sobre os ossos quebrados dessas pessoas. É hora de devolver. Marcelo ficou em silêncio por um momento, processando. Você sabe que isso não vai apagar o que aconteceu, certo? Não vai fazer todos perdoarem. Eu sei. Mas não é sobre mim ser perdoada. É sobre fazer o que é certo agora que finalmente enxergo com clareza. Ela hesitou. E eu estava pensando, eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que entenda essas pessoas. Alguém que foi um deles. Alguém em quem eles possam confiar. Marcelo a encarou. Você está me pedindo para trabalhar com você? Estou. Não como empregado, como parceiro. Você conhece essa comunidade. Conhece o que é recomeçar do zero. E eles vão confiar em você de uma forma que nunca confiarão em mim. Sofia apareceu na porta da cozinha, claramente incapaz de fingir que não estava ouvindo. Pai, isso é incrível. Você poderia ajudar tantas pessoas. Marcelo olhou para sua filha.
depois para Renata, depois para a lista de nomes na tela do laptop. Era uma oportunidade de transformar toda aquela dor em algo positivo. Mas também significava trabalhar com a mulher que tinha causado toda aquela dor em primeiro lugar. Preciso pensar, ele disse finalmente. Claro, leve o tempo que precisar. Naquela noite, Marcelo ficou acordado por horas. Ele pensou em Júlio, agora recebendo tratamento em vez de estar preso. Pensou em Rodrigo, dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte, provavelmente exausto. Pensou em todos os outros nomes naquela lista, pessoas que mereciam uma segunda chance. E pensou em Sofia, que tinha crescido vendo o melhor e o pior da humanidade. Que lição ele queria que ela levasse dessa situação? Que a raiva e o ressentimento eram justificáveis e deviam ser mantidos para sempre? Ou que mesmo dos erros mais terríveis, algo bom poderia crescer? Na manhã seguinte, ele encontrou Renata já acordada, tomando café na varanda. Eu vou fazer, ele disse, mas com condições. Quais? Primeira, isso não pode ser só dinheiro jogado nas pessoas. Tem que ser um programa real, com estrutura, com acompanhamento. Segunda, o foco não pode ser você ou sua reputação. Tem que ser genuinamente sobre ajudar essas pessoas. E terceira, ele pausou. Júlio faz parte do programa. Quando sair do tratamento, ele recebe a mesma ajuda que todos os outros. Renata sorriu. Não o sorriso polido e profissional que ela provavelmente usava em reuniões de negócios, mas um sorriso genuíno e caloroso. Concordo com todas as condições. Os próximos meses foram uma tempestade de atividade. Marcelo e Renata trabalharam juntos, criando a estrutura do que decidiram chamar de Projeto Recomeço. Não foi fácil. Houve discussões, desentendimentos sobre a melhor forma de abordar as coisas. Mas lentamente, surpreendentemente, desenvolveram um respeito mútuo. Renata aprendeu a ouvir. Realmente ouvir, não apenas esperar sua vez de falar. Marcelo aprendeu que nem tudo era preto e branco, que às vezes as decisões difíceis vinham com peso real. Sofia se tornou parte integral do projeto, ajudando a criar materiais de divulgação, organizando eventos. Sua juventude e entusiasmo traziam uma energia que faltava quando eram apenas Marcelo e Renata. O primeiro evento foi em Belo Horizonte, em um pequeno centro comunitário que Renata tinha alugado. Eles convidaram todos os 212 ex-funcionários. Marcelo não sabia quantos viriam. Muitos provavelmente ainda estavam com muita raiva para considerar aceitar qualquer coisa de Renata Cavalcante. Mas quando o dia chegou, mais de 150 pessoas apareceram. Renata ficou na frente da sala e Marcelo podia ver suas mãos tremendo levemente. Isso era diferente de apresentar para investidores ou dar entrevistas para a mídia. Essas eram as pessoas reais cujas vidas ela tinha afetado. Eu sei que muitos de vocês não queriam estar aqui. Ela começou. Eu sei que meu nome traz lembranças dolorosas. E eu entendo completamente se alguns de vocês decidirem se levantar e sair agora. Ninguém se levantou. 6 anos atrás, eu tomei uma decisão que mudou a vida de todos vocês. Na época, eu disse a mim mesma que era necessário para o negócio. Que era a escolha difícil, mas correta. Mas a verdade é que eu estava errada. Não porque a decisão de negócios estava errada, mas porque eu a fiz sem considerar vocês como pessoas reais, com famílias reais, com sonhos e medos e responsabilidades. Sua voz quebrou levemente. Eu não posso voltar no tempo, não posso desfazer o que fiz, mas posso estar aqui agora, olhando nos olhos de vocês e dizer: eu sinto muito, de verdade. E se vocês me permitirem, gostaria de tentar ajudar agora. Marcelo então se levantou e explicou o projeto Recomeço. O microcrédito sem juros para novos negócios, as bolsas de estudo, o apoio para dívidas médicas, o acompanhamento psicológico gratuito, a rede de mentoria. Houve perguntas, muitas perguntas, algumas duras, acusatórias. Rodrigo estava lá e ele foi um dos mais vocais. Por que deveríamos acreditar que isso não é só uma jogada de marketing para você? Ele perguntou, e não havia hostilidade em sua voz, apenas cansaço. Por que deveríamos confiar em você novamente? Foi Marcelo quem respondeu.
Porque eu estava onde você está, Rodrigo. Você se lembra de mim? Marcelo Ferreira. Trabalhávamos no mesmo andar. Rodrigo o olhou, e reconhecimento lentamente apareceu em seu rosto. Marcelo? Cara, o que você está fazendo aqui? Estou aqui porque ela me encontrou. Por acaso, por destino, chame do que quiser. E eu tive que decidir se ia segurar minha raiva para sempre ou tentar transformá-la em algo útil. Ele olhou ao redor da sala. Eu não estou dizendo que vocês têm que perdoar. Não estou dizendo que o que aconteceu foi ok. Mas estou dizendo que esta oportunidade é real. E eu vou estar aqui, supervisionando tudo, para garantir que seja. Lentamente, as pessoas começaram a se inscrever no programa. Não todos. Alguns ainda saíram sem olhar para trás. Mas muitos ficaram. E nos meses que seguiram, histórias de recomeço real começaram a surgir. João Costa expandiu seu negócio de consertos eletrônicos e contratou 3 funcionários. Márcia Oliveira conseguiu financiamento para voltar à universidade e terminar seu curso de administração. Rodrigo conseguiu apoio para as terapias do filho e até começou um curso de gestão para motoristas de aplicativo. E Júlio? Júlio saiu do tratamento 3 meses depois e, hesitantemente, aceitou ajuda. Ele começou a trabalhar como consultor de TI freelancer, lentamente reconstruindo sua vida e seu relacionamento com os filhos. Um ano depois da tempestade que tinha mudado tudo, Marcelo estava parado na frente de um prédio novo na periferia de sua cidade. O centro comunitário, Projeto Recomeço, tinha sido inaugurado há 3 meses e já estava servindo não apenas os ex-funcionários da Tech Solutions, mas toda a comunidade local. Dentro, havia salas para cursos profissionalizantes, um espaço de coworking para novos empreendedores, uma sala de aconselhamento e até um pequeno ateliê de artes que Sofia tinha insistido em incluir. Está pensando no quê? Renata apareceu ao lado dele. Ela tinha se mudado permanentemente para a região 2 meses atrás, dividindo seu tempo entre gerenciar a Cavalcante Tech remotamente e trabalhar pessoalmente no Projeto Recomeço. Estou pensando em como a vida é estranha, Marcelo disse. Há 1 ano, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, trabalhando com você, construindo isso, eu teria achado impossível. Eu também. Renata olhou para o prédio. Sabe, eu costumava medir sucesso em lucros, em crescimento de ações, em aquisições. Mas isso aqui, ela gesticulou para o centro. Isso é o primeiro projeto em minha vida em que eu realmente me sinto bem. Em que eu durmo sabendo que fiz algo que importa. Sofia saiu correndo do prédio, segurando uma tela com tinta ainda molhada. Olhem, a dona Marta do curso de pintura disse que essa é minha melhor até agora. Era uma pintura abstrata em cores vibrantes, mas Marcelo conseguia distinguir formas. Uma casa, 3 figuras, um céu limpo depois de uma tempestade. Está linda, princesa, ele disse abraçando-a. É nós 3. Sofia explicou como se fosse óbvio, depois da tempestade. Renata olhou para a pintura, depois para Sofia, depois para Marcelo. Havia lágrimas em seus olhos. Posso considerá-la parte da família agora? Ela perguntou suavemente. Sofia não hesitou. Ela estendeu os braços e abraçou Renata. Você sempre foi, desde que decidiu mudar de verdade. Naquela noite, os 3 jantaram juntos na casa que tinha sido palco de tanto drama 1 ano atrás. Mas agora, a atmosfera era completamente diferente. Havia risos, histórias compartilhadas, planejamento para o futuro. Rodrigo me ligou hoje, Marcelo disse enquanto lavava a louça. Ele quer trazer um grupo de motoristas para o curso de empreendedorismo no mês que vem. Ótimo, e eu falei com a Universidade Federal. Eles querem fazer uma parceria conosco para oferecer bolsas integrais para alguns dos participantes do programa, Renata acrescentou. E eu convenci 10 comerciantes locais a oferecerem estágios, Sofia disse orgulhosamente. Meu professor de geografia disse que meu projeto de cidadania foi o melhor da classe. Marcelo parou de lavar a louça por um momento e apenas olhou para essas 2 pessoas que tinham se tornado seu mundo. Sua filha, crescendo para ser uma mulher extraordinária. E Renata, que tinha entrado em sua vida como a personificação de tudo que ele odiava, mas que se transformou em... Bem,
em alguém que ele não conseguia mais imaginar sua vida sem. Vocês sabem que estou orgulhoso de vocês duas, né? Ele disse. Nós sabemos. Elas responderam em uníssono. E então riram. Mais tarde, depois que Sofia foi para a cama, Marcelo e Renata ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas. A noite estava calma, tão diferente daquela tempestade um ano atrás. Você me salvou naquela noite, Renata disse baixinho. Mas não só fisicamente. Você me salvou de mim mesma, de quem eu estava me tornando. E você me salvou de ficar preso no passado, Marcelo respondeu, de deixar a amargura consumir o resto da minha vida. Acha que podemos realmente consertar tudo que foi quebrado? Todas aquelas vidas? Não todas, mas podemos fazer a diferença. E às vezes é tudo o que podemos pedir. Renata pegou a mão dele e ele não puxou de volta. Alguma coisa tinha mudado entre eles nos últimos meses. Respeito tinha se tornado amizade. Amizade tinha se tornado algo mais. Algo que nenhum deles estava pronto para nomear ainda, mas que estava ali, crescendo lentamente como uma planta depois da chuva. Obrigada, ela disse, por me dar uma segunda chance quando eu não merecia. Todo mundo merece uma segunda chance, Renata. Você só precisa estar disposta a realmente mudar para merecê-la. E você mudou. O centro comunitário cresceu. Nos meses que se seguiram, histórias de sucesso se multiplicaram. Ex-funcionários não só reconstruíram suas vidas, mas se tornaram mentores para outros. A comunidade local abraçou o projeto. E Marcelo, Renata e Sofia se tornaram conhecidos não como a CEO que demitiu pessoas, o homem que perdeu tudo e a garota que cresceu em meio à adversidade, mas como a família que transformou tragédia em esperança. 2 anos após aquela tempestade, Marcelo estava parado no palco do centro comunitário, agora expandido e atendendo 5 cidades da região. Ao seu lado estavam Renata e Sofia, agora com 16 anos e prestes a começar a trabalhar oficialmente no projeto durante as férias. Quando comecei esse projeto, Renata disse para a audiência de mais de 300 pessoas, eu achava que estava tentando consertar meu passado. Mas o que aprendi é que não podemos consertar o passado. Só podemos construir um futuro melhor. E isso é o que todos vocês estão fazendo aqui. Marcelo olhou para as pessoas na plateia. Rostos que conhecia, histórias que tinha ouvido. Cada um tinha uma jornada, uma luta, uma vitória. E enquanto ficava ali, com Sofia de um lado e Renata do outro, ele percebeu que tinha finalmente encontrado paz. Não porque o passado tinha sido apagado. Ele nunca seria. Mas porque ele tinha escolhido não deixar o passado definir seu futuro. Tinha escolhido perdão sobre vingança, compaixão sobre amargura, esperança sobre desespero. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Naquela noite, enquanto fechavam o centro, Renata olhou para Marcelo com um sorriso que ele tinha aprendido a amar. Sabe de uma coisa? Eu nunca agradeço aquela tempestade propriamente, por me trazer aqui, por me forçar a parar e ver o que eu tinha me tornado. A tempestade só trouxe você aqui, Marcelo disse, pegando sua mão. A escolha de ficar, de mudar, essa foi toda sua. Sofia apareceu, desligando as luzes. Vamos, vocês dois. Tenho prova amanhã e ainda preciso estudar. Os 3 saíram juntos na noite calma. A lua brilhava sobre a pequena cidade que tinha se tornado lar para todos eles. E enquanto caminhavam, Marcelo pensou em todas as voltas que a vida tinha dado. Todas as perdas e ganhos. Toda a dor e toda a cura. Pai? Sofia disse quando chegaram em casa. Você está feliz? Marcelo olhou para sua filha, depois para Renata, depois para a vida que tinham construído juntos das cinzas de suas tragédias separadas. Sim, princesa, eu estou feliz. E pela primeira vez em muitos anos, era absolutamente verdade. E você? Se estivesse no lugar de Marcelo naquela noite de tempestade, teria estendido a mão para quem te feriu no passado? Às vezes, a vida nos coloca em encruzilhadas onde precisamos escolher entre a amargura que nos consome ou o perdão que nos liberta.
Comente aqui embaixo o que você teria feito. E se essa história de redenção e segundas chances tocou seu coração assim como tocou o meu, eu separei especialmente para você outro relato emocionante que vai te fazer refletir sobre as escolhas que fazemos e as vidas que tocamos. Não perca! Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.